caveiras, heavy metal, uma estética sombria e alguns dos vídeos mais pesados da história do skate. Quando você imagina essa estética, com certeza a Zero Skateboards vem à sua mente. Mas muito antes desse império existir, a Zero era uma simples ideia na mente de um dos skatistas mais visionários e metódicos da cena. Se não fosse pelo Jamie Thomas, a gente provavelmente nunca veria uma marca com uma identidade tão pesada como a Zero. Então a história tem que começar por ele. Jamie M. Thomas, também conhecido como The Chief, nasceu em 11 de outubro de 1974, na Flórida, mas logo cedo se mudou para Dothan, no Alabama, onde cresceu numa fazenda. Seu primeiro contato com skate foi acidental. Ele encontrou um cruiser chamado de Banana Board que pertencia à sua irmã. Ela ensinou para ele como andar e o Jamie rapidamente se apaixonou pelo skate. Ainda adolescente, o Jamie começou a participar de campeonatos pelo sul dos Estados Unidos. Seu desempenho chamou a atenção e ele começou a ganhar peças. Só que ele já sabia, se quisesse levar o skate a sério, precisaria estar onde tudo acontecia, na Califórnia. A mudança não foi fácil. Durante os primeiros anos, o Jamie enfrentou dificuldades financeiras e chegou a passar por momentos complicados enquanto tentava construir a sua carreira. Mesmo assim, continuou evoluindo e passou por algumas marcas pequenas até finalmente encontrar seu espaço no skate profissional com a The Experience. O Jamie então passa por outras marcas de shape até ser patrocinado pela Invisible em San Diego. Ele chegou a ir para uma tour com eles, mas no meio da tour decidiu ir embora e acabou ficando sem patrocínio. O objetivo do Jamie era entrar na Prime, na Alien Workshop ou na Plan B, porém ele acabou indo para outra marca. Em 1994, o Jamie recebeu duas propostas que poderiam mudar completamente a sua trajetória. A primeira foi uma ligação do Jeremy Fox, dono da Flip Skateboards, uma marca britânica que estava vindo em peso para os Estados Unidos, com skatistas no time como Tom Penny, Jeff Rowley e Ronnie Glifberg. E a segunda do Ed Templeton, que estava tentando reconstruir a Toy Machine após a saída de vários skatistas importantes. O Jamie escolheu a Toy Machine porque hoje esses skatistas da Flip, que são considerados lendários, na época eram totalmente desconhecidos. Então seria um tiro no escuro. E ele gostou muito da ideia de reconstruir uma marca do zero. Durante os anos seguintes, o Jamie participou ativamente do crescimento da Toy Machine e aprendeu muito mais do que apenas andar de skate. Foi nesse período que ele adquiriu experiência montando equipes, produzindo vídeos e entendendo como funcionava uma empresa de skate. Enquanto estava na Toy Machine, o Jamie ajudou a trazer nomes como Chad Muska, Josh Kellis, Brian Anderson e a Elise Steamer. Ao mesmo tempo, também participou da produção de vídeos clássicos como o Heavy Metal e o Welcome to Hell, onde ele teve uma disputa acirrada com Chad Muska pela parte final e acabou ficando com ela após o Muska ser removido do time por brigar com Ed Templeton na premiere do vídeo. Sem perceber, o Jamie estava adquirindo todas as ferramentas que precisaria para criar sua própria marca. Em 1995, o Jamie decidiu criar uma marca de roupas chamada Zero. E a ideia do nome Zero veio de uma marca de roupas que o Jamie era patrocinado anteriormente, chamada Zero Sophisto. O dono da marca era o Andy Howell e com o tempo ele decidiu tirar o Zero do nome e ela acabou virando só Sophisto. A marca ficou muito comercial para o Jamie, então ele deu a ideia para o Andy de criar um projeto mais underground chamado Zero. O Andy curtiu a ideia, mas nunca seguiu em frente, então o Jamie pediu autorização para ele para tocar o projeto. Foi aí que, com a ajuda do Todd Swank, nasce a Zero Clothing. Um fato interessante é que na tag das primeiras camisetas estava escrito Toy Machine Zero Division. E no vídeo Welcome to Hell tem um comercial da Zero. Era um teaser do que estava para acontecer nos próximos anos. Em 1996, a Zero deixou de ser apenas uma marca de roupas e virou oficialmente uma marca de shapes. Na época, alguns skatistas ligados à Zero ainda não tinham patrocínios de shape, então o Jamie Thomas começou a produzir alguns para ajudá-los. O que começou como algo informal rapidamente cresceu e acabou se tornando uma marca de skate de verdade. Os primeiros skatistas do time foram Wade Burkett,
Adrian Lopes, Eric Ellington e Scott Koppelman. E pouco tempo depois o Matt Mumford se juntou ao time. Foi nesse período que o Jamie percebeu que seu coração já não estava mais na Toy Machine. Depois de anos ajudando a construir a marca e aprendendo os bastidores da indústria do skate, ele decidiu seguir um novo caminho e dedicar toda a sua atenção ao novo projeto da Zero. Com a sua saída da Toy Machine, a Zero finalmente passou a caminhar com as próprias pernas. Não demorou muito para que os primeiros shapes fossem lançados. O primeiro modelo a ser lançado foi o American Zero e logo depois veio o Bold, que é fabricado até hoje. 2 shapes que ajudariam a construir a identidade visual da marca nos anos seguintes. Em meados dos anos 90, o Jamie visitou a Point Loma High School, em San Diego, procurando novos picos para andar. Enquanto explorava a escola, ele encontrou um gap gigantesco, que hoje é conhecido como Leap of Faith, o salto da fé. Analisando o pico, ele acabou segurando no corrimão e percebeu algo curioso escrito ali: Jamie M. Thomas Gap. Até hoje ninguém sabe quem escreveu aquilo, e de alguma forma alguém já acreditava que aquele obstáculo pertencia ao Jamie antes mesmo dele tentar alguma manobra. Ele volta pouco tempo depois, tenta um melon, não acerta e acaba quebrando o shape. Porém, essa tentativa acaba se tornando o primeiro anúncio oficial da Zero. Alguns skatistas e até patinadores tentaram pular esse gap, mas só se machucaram. Com a Zero oficialmente estabelecida, o próximo passo era mostrar ao mundo qual seria a identidade da marca. Em 1997, eles lançam seu primeiro vídeo, chamado Trio of It All. O vídeo apresentava skatistas como Eric Ellington, Adrian Lopes, Matt Mumford e obviamente o Jamie Thomas. Só que mais importante do que os nomes era a atmosfera criada pelo vídeo. Filmagens rápidas, skate de rua pesado e uma edição agressiva ajudaram a estabelecer a identidade que se tornaria a marca registrada da Zero nos anos seguintes. 2 anos depois, em 1999, eles lançaram Misled Youth, considerado pelo próprio Jamie um dos períodos mais importantes da história da marca. Esse vídeo continuava com o mesmo time, mas com a adição do Jim Greco. Mais do que apenas mostrar manobras, o Misled Youth ajudou a consolidar a imagem da Zero como uma das marcas mais respeitadas da cena. A trilha sonora, os picos pesados e um time extremamente talentoso fez com que o vídeo se tornasse um clássico para toda a geração. Em 2002, a Zero lançaria aquele que muitos consideram o melhor vídeo da história da marca, o Dying to Live. O vídeo trazia alguns oldies da marca, além das adições do Chris Cole, John Rattray e Lindsey Robertson. Para muita gente, o Dying to Live representa o auge da Zero Skateboards. O vídeo ajudou a consolidar a identidade construída pela marca ao longo dos anos. Skate de rua pesado, corrimãos enormes, gaps absurdos e uma atitude que combinava perfeitamente com a estética sombria da marca. Além disso, o vídeo apresentou ao mundo uma nova geração de skatistas que marcariam o skate nos anos seguintes. O Chris Cole nasceu na Filadélfia e começou a ganhar notoriedade através dos vídeos da 411 VM. Ele começa a chamar a atenção do Jamie, então sai da Enjoy e vai para Zero. O Chris Cole vira pro e acaba virando o rosto da Zero. Nos anos seguintes ele acaba ganhando 2 prêmios de skatista do ano, vários X Games e edições do Street League. A sua ligação com a Zero era tão forte que em 2011 ele se tornou sócio da marca. Porém, em 2014, após 13 anos na Zero, ele sai e vai para Plan B em 2015. No final dos anos 90, a Zero também ganhava visibilidade em outro lugar, nos videogames. E curiosamente, o Jamie quase recusou participar do primeiro Tony Hawk's Pro Skater. Segundo o próprio Jamie, ele tinha receio de que o projeto fosse comercial demais e acabasse parecendo algo sem ligação com a cultura do skate. Mas depois de ver quais skatistas estariam envolvidos, decidiu aceitar o convite. A decisão acabou sendo uma das mais importantes da sua carreira. O sucesso do jogo foi gigantesco e levou o skate para milhões de pessoas ao redor do mundo. Além da exposição para a Zero, o Jamie revelou que durante alguns anos recebeu mais de $100 mil por ano apenas em royalties relacionados ao jogo.
Esse dinheiro ajudaria a financiar novos projetos e contribuiria para o crescimento dos negócios ligados a Zero. Durante os anos 2000, a Zero também se destacou em uma das competições mais caóticas do skate, o King of the Road da Thrasher. A Zero venceu 3 edições consecutivas do evento, se tornando o time mais dominante naquele período. Segundo o Jamie, a Zero foi tão dominante que o Jake Phelps teria dito que não fazia mais sentido convidar a equipe novamente, já que as outras marcas praticamente não conseguiam competir de igual para igual. Só a Birdhouse conseguiu igualar essa marca de 3 títulos seguidos. Com o passar dos anos, o Jamie também ficou bem conhecido pela sua enorme coleção de artigos relacionados ao skate. Durante décadas, ele guardou exemplares raros de praticamente todas as fases da sua carreira e da história da Zero. Então ele decidiu criar o projeto Garage Days, onde passou a vender boa parte desse acervo raríssimo para colecionadores. Ele chegou a vender o moletom original da Zero, que foi feito ainda no período da Toy Machine, por $1.000, e o troféu dos X Games 95 por $1.500. Segundo o Jamie, ao longo dos anos ele vendeu dezenas de artigos da sua coleção pessoal, transformando o Garage Days em uma referência para colecionadores do mundo inteiro. Ao longo dos anos, a Zero reuniu alguns dos nomes mais respeitados da cena. Além de Jamie Thomas, Chris Cole e os Oldies, a marca também contou com skatistas como John Rattray, Tommy Sandoval, John Ellie, Ryan Smith, Garrett Hill, Elise Steamer e a Marissa Del Santo. Mesmo após 3 décadas de existência, a Zero continua bem ativa. O Jamie permanece muito envolvido na marca e a Zero segue lançando vídeos, algo cada vez mais raro na cena. Entre os lançamentos da última década estão New Blood, Strange World, Cold War, No Cash Value e Demiral. Atualmente o time da Zero conta com nomes como Tommy Sandoval, David Reyes, Brandon Burley, Kairi Netsuki, Ryan Sheckler e os brasileiros Wilton Souza e Lucas Aquino. De uma pequena marca de roupas criada por Jamie Thomas em 1995 a uma das maiores marcas de shape da história do skate. A Zero construiu seu legado através de vídeos marcantes, um time lendário e uma identidade que atravessou gerações. E mesmo depois de 3 décadas, a caveira da Zero continua sendo um dos símbolos mais reconhecidos do skate mundial.